Cada dia enfrentamos uma batalha espiritual invisível, mas real. Enquanto você se prepara para o dia, pergunte-se: você está pronto para a batalha espiritual que o espera? Os desafios não são apenas externos ou cotidianos. Forças espirituais buscam enfraquecer nossa fé e roubar a paz que Deus nos oferece. Sem essa consciência, ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Mas não tema, Deus não nos deixou desprotegidos. Em sua sabedoria, Deus nos forneceu uma armadura espiritual. Em Efésios, Paulo a descreve como uma proteção completa contra os ataques do maligno. Cada peça tem um propósito: cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, calçado do evangelho e espada do Espírito. Exploraremos como usar essa armadura em nossa vida diária, aplicando esses princípios para fortalecer nossa fé e enfrentar as lutas. Este vídeo é um convite para nos revestirmos com a armadura de Deus e enfrentarmos as batalhas com coragem. Nosso objetivo é equipar você espiritualmente para que caminhe em fé, protegido pelo poder de Deus. O inimigo tentará desanimá-lo, mas com a armadura divina, você estará pronto para resistir e viver plenamente em Cristo. Antes de nos equiparmos, precisamos identificar nosso inimigo. Contra quem realmente lutamos? Veremos quem é o adversário de nossas almas e como reconhecer suas táticas. Com esse conhecimento, nos vestiremos com a armadura de Deus para enfrentar essa batalha com sua força e poder. Antes de aprofundarmos, convido você a dar um passo de fé. Escreva nos comentários: Senhor, reveste-me com o teu poder. Ao declarar essas palavras, você não apenas está participando ativamente, mas também abrindo seu coração para a proteção divina que Deus preparou para você. Esta simples ação é o primeiro passo para permitir que Deus o equipe para as batalhas que enfrenta. Então, tire um momento, escreva essa frase e prepare-se para descobrir como Deus o fortalecerá para cada desafio. Vamos começar. Número 1. Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Quando falamos sobre a batalha espiritual, não estamos nos referindo a algo visível, algo que você pode tocar ou enfrentar fisicamente. Não, essa luta é muito mais sutil, mas também muito mais intensa. Veja, a Bíblia nos adverte que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades e forças espirituais da maldade. Essas forças invisíveis buscam constantemente encontrar um ponto fraco em nós, uma vulnerabilidade. Muitas vezes, esses ataques não se apresentam de forma óbvia. O inimigo, Satanás, não vem até nós com uma bandeira vermelha dizendo: aqui estou para te tentar. Pelo contrário, ele se infiltra com pensamentos, dúvidas, medos. É como um sussurro persistente que, se não estivermos atentos, pode nos desviar do caminho que Deus traçou para nós. E é aqui que entra a armadura de Deus. Não estamos desprotegidos, não estamos sozinhos. Deus, em sua imensa sabedoria, nos deu uma proteção. Uma armadura espiritual que você não pode ver fisicamente, mas que está disponível para cada crente que decide se revestir dela. Muitas vezes, pensamos na armadura como algo medieval, algo para um cavaleiro em batalha. Mas a armadura de Deus foi projetada para resistir a ataques muito mais poderosos do que qualquer espada ou flecha. Cada peça tem um propósito. Cada uma foi projetada para proteger um aspecto de nossa vida espiritual: a verdade, a justiça, a fé, a salvação. Todos esses elementos são vitais para nos mantermos firmes. Por quê? Porque o inimigo não descansa. Ele sabe onde estamos mais fracos, e é exatamente aí que ele ataca. Mas com a armadura de Deus podemos resistir, podemos lutar e podemos vencer. Pensemos, por exemplo, no cinto da verdade. Não é por acaso que Paulo menciona isso primeiro em Efésios. O cinto sustenta tudo o mais. Na vida espiritual, a verdade sustenta nossa fé, nosso entendimento de quem é Deus e de quem somos nele. Sem a verdade estaríamos perdidos. Satanás
é o pai da mentira, e sua principal estratégia é distorcer a verdade, nos fazer acreditar em coisas que não são reais. Talvez ele tenha dito que você não é suficiente, que Deus não te ama ou que seu passado te define. Mas quando nos revestimos com o cinto da verdade, estamos enraizados no que Deus diz sobre nós, não no que o mundo ou o inimigo querem que acreditemos. Isso nos dá discernimento, a capacidade de separar o falso do verdadeiro. Agora passemos à couraça da justiça. O que mais precisa de proteção em uma batalha? O coração. E na vida cristã, nosso coração é o centro de nossa fé, nossas emoções, nossas decisões. A couraça da justiça não trata de nossa própria justiça. Sabemos que nossas obras, por si só, não são suficientes. É a justiça de Cristo que nos cobre, nos protege da acusação, da condenação. Satanás tentará nos lembrar de nossos erros, de nossos pecados, mas com a couraça da justiça, podemos nos lembrar de que já fomos perdoados, de que Cristo nos tornou justos diante de Deus. Outro elemento vital são os calçados do Evangelho da Paz. Veja que eles não servem apenas para defesa. Esses calçados nos permitem avançar, nos dão estabilidade em meio à batalha. Sem paz, não conseguiríamos dar um único passo adiante. O Evangelho nos dá essa paz que excede todo o entendimento, uma paz que nos permite caminhar com firmeza, mesmo em tempos de dificuldade. Quando carregamos o Evangelho, não só somos capazes de resistir, mas também estamos equipados para levar a mensagem de paz a outros. E não podemos esquecer o escudo da fé. Os ataques virão, e não serão leves. Serão como dardos inflamados, que buscam penetrar nossas defesas, semeando dúvidas, medo e desespero. Mas a fé é nosso escudo. Ela nos permite confiar em Deus, mesmo quando não vemos a saída. Dá-nos força para nos mantermos firmes quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Cada uma dessas peças da armadura tem um propósito, e quando as usamos juntas, estamos protegidos, fortalecidos e prontos para qualquer ataque que venha. Mas lembre-se, não é apenas uma questão de saber sobre a armadura. É uma questão de se revestir dela, de torná-la parte de sua vida diária. A vitória não vem de nossa própria capacidade, mas da força e proteção que Deus nos oferece. Com a armadura de Deus, não apenas resistimos, mas avançamos em direção à vitória que já foi assegurada para nós em Cristo. Número 2, Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Sabe, muitas vezes vivemos nossas vidas sem perceber o que está acontecendo além do que podemos ver. Pensamos que nossos problemas são apenas o que está diante de nós. Discussões, dificuldades no trabalho, doenças. Mas a Bíblia nos ensina algo muito mais profundo. Efésios 6,12 deixa isso muito claro, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Esta não é uma batalha que pode ser vencida com força física ou inteligência humana. É uma batalha espiritual, invisível, mas poderosa, e embora não possamos vê-la, ela é mais real do que imaginamos. Nossa batalha não se limita aos problemas que enfrentamos no dia a dia, vai muito além de um dia ruim ou de um desentendimento com alguém. Ela ocorre em uma dimensão espiritual onde nossos inimigos não são pessoas ou situações, mas forças do mal que buscam destruir tudo o que Deus quer realizar em nossas vidas. É sutil, sim, porque não se apresenta de forma óbvia, mas isso não significa que não seja perigosa. Satanás não precisa se mostrar com chifres e cauda. Ele se manifesta nos momentos de dúvida, naqueles pensamentos negativos que surgem quando menos esperamos. Ele nos faz questionar se Deus realmente nos ouve, se nossas orações têm algum impacto. E essas forças espirituais adversárias não são qualquer coisa.
Efésios fala de principados, potestades e governadores das trevas. Estes são seres espirituais malignos que possuem uma hierarquia, uma organização. E sua missão é muito clara: destruir, enganar e afastar os filhos de Deus do seu propósito. Eles não apenas querem nos fazer cair, mas também desejam que deixemos de acreditar, que nos afastemos da fé, que vivamos constantemente com medo e desesperança. Essas forças influenciam pessoas, sistemas, governos e operam por meio do caos, da corrupção e da mentira, e sua estratégia mais eficaz é semear a dúvida. Alguma vez você já sentiu que tudo ao seu redor estava desmoronando sem motivo aparente? Muitas vezes, esses momentos são o campo perfeito para o inimigo agir. Mas aqui está a boa notícia: o poder de Deus é superior a qualquer força do mal. Sim, estamos em uma batalha, mas não estamos desarmados. Deus nos deu todas as ferramentas espirituais de que precisamos para resistir. Ele nos deu sua armadura, sua palavra e, o mais importante, nos deu a vitória em Cristo. Não estamos lutando para conquistar algo que já não tenha sido garantido. A vitória já foi alcançada por Jesus na cruz e nós simplesmente caminhamos nessa vitória. Não importa quão organizadas ou poderosas essas forças malignas sejam, o poder de Deus as supera infinitamente. Um dos campos de batalha mais importantes é nossa mente. É lá que o inimigo ataca com mais frequência. É lá que ele começa a plantar pensamentos como: você não é bom o suficiente, Deus não te ouve mais, não adianta orar. O inimigo quer que você acredite que está sozinho, que sua fé é inútil, que a batalha já está perdida. Mas é nesses momentos que o Espírito Santo age, nos lembrando da verdade. Por isso é tão importante renovar nossas mentes com a palavra de Deus. Não se trata apenas de ler a Bíblia como uma rotina, mas de permitir que essa verdade transforme cada pensamento, cada crença errada que o inimigo tenta plantar. Embora os efeitos dessa batalha espiritual não sejam visíveis diretamente, as consequências são sentidas. Relacionamentos quebrados, corações cheios de ansiedade, vidas afastadas de Deus. É por isso que é crucial estarmos preparados, vigilantes, porque o inimigo não descansa. Contudo, não estamos indefesos. Temos uma ferramenta poderosa: a oração. A oração é mais do que palavras, é nossa conexão direta com Deus, nossa fonte de força e sabedoria. Por meio da oração, recebemos as estratégias para essa batalha. Recebemos a paz que só Ele pode dar, uma paz que excede qualquer circunstância. E não nos esqueçamos de algo essencial: a vitória já está assegurada em Cristo. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma realidade. Deus luta nossas batalhas. Não importa quão sombrias as coisas pareçam, a luz de Deus sempre prevalece sobre as trevas. Nosso papel é permanecer firmes, continuar confiando, continuar acreditando, porque Deus já venceu. Número 3, Efésios 6, versículo 13. Por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Quando Paulo nos diz em Efésios para tomarmos toda a armadura de Deus, ele não está oferecendo uma sugestão ou um conselho, não é opcional, é uma instrução clara. E preste atenção nessa palavra: toda. Não se trata de escolher apenas algumas partes, as que achamos mais fáceis ou as que acreditamos precisar naquele momento. Não. Precisamos nos revestir completamente, porque se deixarmos uma área desprotegida, é ali que o inimigo irá atacar. Não podemos entrar em uma batalha espiritual sem estarmos totalmente equipados. E por que precisamos dessa armadura? Paulo deixa claro: para resistir no dia mau. Agora, o que é esse dia mau? Não é apenas um dia específico ou um momento de crise pontual. Refere-se a qualquer temporada de prova, tentação ou ataque espiritual que enfrentamos em nossas vidas. Todos nós já passamos por esses momentos, não é? Aqueles dias em que parece que tudo está contra nós, quando a pressão espiritual se torna mais intensa do que nunca.
Pode ser uma temporada de luta, em que o inimigo está lançando dardos de todas as direções, tentando nos fazer cair, enfraquecer nossa fé. E é nesses momentos que mais precisamos da armadura de Deus. Aqui está algo importante para lembrar. Tomar a armadura é um ato consciente, não é algo automático, não acontece apenas porque somos cristãos. Você e eu precisamos tomar a decisão deliberada de nos preparar, de nos revestir. É como um soldado que sabe que vai para a guerra. Ele não entra no campo de batalha sem estar equipado. Ele sabe que precisa estar pronto antes de a luta começar. E o mesmo acontece conosco. Não podemos esperar até que a crise chegue para começarmos a nos preparar. Precisamos estar prontos antes, fazendo da preparação espiritual uma prática diária. Quando falamos sobre a armadura de Deus, cada peça tem um propósito específico. Temos o cinturão da verdade, porque sem a verdade de Deus, estamos perdidos nas mentiras do inimigo. A justiça é nossa couraça, protegendo nosso coração da culpa, da vergonha e da condenação. A fé é nosso escudo e, acredite, você precisa dele para apagar os dardos inflamados que o inimigo lança, dúvida, medo, desânimo. E então há a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nossa única arma ofensiva. Percebe? Cada peça é essencial, nenhuma é dispensável. Resistir não significa apenas suportar e esperar que a tempestade passe. Vai além de aguentar passivamente. Resistir é lutar ativamente e permanecer firme, sabendo que, por mais que os ataques venham, não vamos recuar. Deus nos deu tudo o que precisamos para resistir, para não sermos vencidos pelas circunstâncias. E isso é importante, manter-se firme, porque a vitória nem sempre chega imediatamente. Às vezes a batalha é longa, mas a chave está em perseverar, em não desistir. Paulo diz claramente, depois de termos feito tudo, permanecer firmes. É essa firmeza que se torna um testemunho da obra de Deus em nossas vidas. Não se trata da nossa força, mas do poder de Deus em nós. Quando permanecemos firmes após a batalha, é uma prova de que Deus esteve conosco o tempo todo, lutando ao nosso lado, nos dando a força necessária para continuar. Sabemos que a batalha espiritual pode ser exaustiva, não é fácil. Pode nos cansar emocional, mental e espiritualmente. Mas aqui está a beleza da armadura de Deus. Ela não apenas nos protege, mas também nos dá força para seguir em frente. Ela nos capacita a resistir, lutar e sair fortalecidos do outro lado da provação. Pense em alguém enfrentando uma crise severa, talvez uma doença grave, uma perda dolorosa. Nesses momentos, é fácil sentir que não conseguimos seguir adiante. Mas com a armadura de Deus, podemos resistir. Podemos manter nossa fé, sabendo que Deus está conosco no meio do sofrimento. E no final, quando a tempestade passar, estaremos firmes, não pela nossa própria força, mas porque Deus lutou a batalha conosco. Número 4, Efésios 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Perceba que quando a Bíblia nos diz para estarmos firmes, não se trata de uma firmeza arrogante ou autossuficiente. Não. A firmeza espiritual a qual somos chamados é uma postura de total dependência de Deus. Não é que tenhamos força em nós mesmos para enfrentar tudo o que surge em nosso caminho, mas estamos enraizados, sustentados por algo muito maior e mais forte, a verdade e a justiça de Deus. E essa firmeza é absolutamente necessária, porque os desafios espirituais que enfrentamos diariamente são reais, e sem estarmos ancorados em algo sólido, o mundo pode nos fazer vacilar. O cinturão da verdade é a primeira peça que Paulo menciona em Efésios 6,14. Por quê? Porque a verdade é o que sustenta tudo o mais. Vivemos em um mundo cheio de enganos, meias-verdades e distorções. O inimigo é astuto e sua principal arma é a mentira. Ele mente sobre quem somos, sobre quem Deus é e sobre o que realmente importa na vida. Se não estivermos cingidos com a verdade, ficaremos perdidos.
mas a verdade de Deus é uma âncora firme. O próprio Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Quando estamos cingidos com essa verdade, temos a capacidade de discernir o que é falso e de não cair nas armadilhas do inimigo. Ela nos dá clareza, nos mantém focados e, mais importante, nos protege. Agora vamos falar sobre a couraça da justiça. O cinturão da verdade sustenta tudo, mas a couraça protege o coração. E não apenas o coração físico, mas o coração espiritual. O inimigo quer que nos sintamos condenados, que vivamos sob o peso constante das acusações sobre nossos erros passados e nossas falhas. Mas é aqui que entra a justiça. Não estamos falando sobre nossa própria justiça, porque se dependêssemos apenas de nossas boas obras, estaríamos em apuros. Estamos falando sobre a justiça de Cristo. Quando você veste essa couraça, está coberto pelo que Cristo fez na cruz. Você não precisa carregar o peso da condenação pelo pecado, porque Jesus já pagou o preço. Isso traz segurança, proteção contra as acusações do inimigo e a capacidade de viver uma vida que reflete os princípios de Deus. A verdade e a justiça também funcionam como defesa contra as mentiras e a corrupção do mundo. Vivemos em uma cultura que tenta redefinir o que é certo e errado, mas, quando você está cingido com o cinturão da verdade, pode ver essas distorções claramente. Você não cai nas armadilhas do que é socialmente aceitável, se isso contradiz o que Deus diz. Você tem discernimento, a capacidade de enxergar além das aparências e se apegar ao que é real. Da mesma forma, a justiça que recebemos em Cristo nos protege de tomar decisões que comprometam nossos princípios. Em um mundo onde é fácil ceder à pressão, a couraça da justiça nos ajuda a permanecer firmes em nossas convicções morais. Estar firme não é algo reservado apenas para os grandes momentos da vida. É nas pequenas decisões, nos desafios do dia a dia, que mais precisamos dessa firmeza. Resistir não é algo que acontece automaticamente. É uma luta constante, estar alerta diante das pressões que vêm do mundo. Quando enfrentamos decisões difíceis ou tentações, são a verdade e a justiça que nos sustentam. Elas são como uma base sólida sobre a qual podemos caminhar sem medo de cair. E aqui entra algo muito importante, a segurança em nossa identidade em Cristo. Essa couraça da justiça não apenas nos protege dos ataques do inimigo, mas também nos lembra constantemente quem somos. Somos filhos de Deus, redimidos, perdoados. O inimigo pode tentar fazer você se sentir indigno, fazer você acreditar que não merece estar na presença de Deus. Mas, com essa couraça, você sabe que não se trata do que você fez, mas do que Cristo fez por você. Essa é a sua identidade, e essa identidade dá firmeza em meio a qualquer tempestade. Em última análise, a verdade e a justiça são fundamentos inabaláveis. São as bases que nos permitem ficar de pé quando tudo o mais parece estar desmoronando. Quando as provações chegam, quando o mundo parece caótico, é a verdade de Deus e a justiça de Cristo que nos dão estabilidade. Não importa o que enfrentemos, podemos ter certeza de que Deus está conosco e que sua verdade e justiça nunca falharão. Pense em alguém cercado por mentiras, acusações e confusão. Nesses momentos, a verdade e a justiça tornam-se um refúgio. Essa pessoa, ao se apegar a esses princípios, pode permanecer firme, sem ser arrastada pelo que outros dizem ou fazem. Essa é a beleza da armadura de Deus. Ela não apenas nos protege, mas também nos capacita a viver com confiança, sabendo que não estamos sozinhos na batalha. Deus está conosco a cada passo do caminho. Número 5, Efésios 6, versículo 15. E calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Sabe, quando falamos sobre o calçado espiritual, provavelmente não seja a primeira coisa que venha à mente ao pensar na armadura de Deus, mas reflita por um momento.
Um soldado pode estar completamente equipado com armadura, espada e escudo, mas se não tiver um bom calçado, como poderá se mover com firmeza no campo de batalha? Seus pés o levarão à vitória ou o farão tropeçar. E o mesmo acontece conosco. Efésios 6,15 nos diz que devemos estar calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Este calçado espiritual, este Evangelho da Paz, nos permite avançar com segurança, estabilidade e firmeza em nossa caminhada cristã. O Evangelho da Paz não é apenas uma mensagem de salvação, embora certamente inclua isso. É algo muito mais profundo. É uma paz que transcende qualquer circunstância. Uma paz que vem da reconciliação com Deus, do perdão de nossos pecados. Veja, Jesus não prometeu uma vida livre de problemas, mas ele prometeu paz em meio a eles. E aqui está o contraste. A paz que o mundo oferece é temporária, baseada em circunstâncias externas. Mas a paz de Cristo é permanente, fundamentada em nosso relacionamento com Deus. E não importa o que aconteça ao nosso redor, podemos estar em paz porque sabemos quem está no controle. Essa paz nos dá estabilidade, nos ancora quando tudo ao nosso redor parece desabar. Estar calçado com o Evangelho da Paz também significa estar preparado. Não é algo que fazemos uma vez e está resolvido. É uma preparação constante, uma disposição contínua para avançar, para caminhar com a mensagem de Cristo. Não importa se a situação é favorável ou adversa, devemos estar sempre prontos para compartilhar essa paz com os outros. É como um soldado que nunca sabe quando chegará o próximo combate, mas sempre está preparado para se mover. O mesmo se aplica a nós em nossa vida espiritual. A paz do Evangelho nos permite avançar com confiança, sem medo, sabendo que estamos firmemente plantados na verdade de Deus. Essa paz não apenas nos sustenta, mas também tem o poder de impactar aqueles ao nosso redor. Pense nos momentos difíceis que você já enfrentou. Como sua perspectiva mudou ao sentir a paz de Deus? E mais ainda, como os outros reagem ao ver que, em meio ao caos, você mantém a calma? Essa paz é um testemunho em si mesma. Quando o mundo está em caos, quando tudo parece desmoronar, nossa paz em Cristo é uma luz que atrai atenção. É uma oportunidade para dizer: olha, não é que eu não sinta medo ou preocupação, mas eu sei que Deus está comigo e é por isso que posso estar em paz. Essa é a paz que o mundo precisa e nós somos chamados a ser os mensageiros dela. Mas não pense que a paz é apenas um sentimento agradável. A paz do Evangelho também é uma proteção. Quando estamos enraizados nessa paz, o inimigo não pode roubá-la facilmente. O diabo tentará lançar dardos de ansiedade, medo e confusão, mas a paz de Deus é um escudo que protege nosso coração. Manter essa paz em meio às adversidades não é fácil, mas é possível quando estamos firmes em Cristo. Sua paz é uma fortaleza que nos permite enfrentar os momentos mais difíceis com serenidade e confiança. Imagine por um momento alguém atravessando uma crise pessoal. Talvez tenha perdido o emprego, esteja lidando com uma doença ou enfrentando um relacionamento quebrado. Enquanto tudo ao redor parece desabar, essa pessoa pode permanecer tranquila, não porque seja imune à dor ou à incerteza, mas porque está calçada com o Evangelho da Paz. Essa firmeza em meio ao caos não é apenas uma bênção para ela, mas também um poderoso testemunho para aqueles ao seu redor. Outros veem essa calma e querem saber de onde ela vem. Isso é uma oportunidade para compartilhar o Evangelho e dizer: a paz que você vê em mim não vem de mim mesmo, mas de Cristo que está comigo. A paz do Evangelho não apenas nos sustenta, mas também nos guia. Em momentos de incerteza, quando não sabemos qual caminho tomar, a paz de Deus age como uma bússola. Ela nos ajuda a tomar decisões, a avançar com confiança, sabendo que, embora não vejamos todo o panorama, Deus tem o controle. Ela nos dá força para caminhar por vales sombrios com serenidade, sabendo que Ele é nosso guia. Então, da próxima vez que você sentir que o chão sob seus pés está se movendo,
Lembre-se disso. Você está calçado com o Evangelho da paz. Essa paz é sua estabilidade, sua proteção e sua guia. Avance com confiança, sabendo que Deus o equipou não apenas para resistir, mas para caminhar com firmeza em qualquer situação. E enquanto você faz isso, leve essa paz para os outros, porque é um presente que o mundo desesperadamente precisa. Número 6. Efésios 6:16. Além disso, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Imagine por um momento que você está no meio de uma batalha. Não uma batalha física, mas uma batalha espiritual. O inimigo não aparece com armaduras visíveis, mas lança ataques constantes, dúvidas, medos, tentações, desânimo. E lá está você, enfrentando esses dardos inflamados que vêm de todas as direções. Agora, como você se defende de algo que não pode ver chegando? É aqui que entra em jogo o escudo da fé. Em Efésios 6:16, Paulo nos diz para tomarmos esse escudo sobretudo. É como se ele estivesse dizendo, isso é essencial, não negligencie. A fé é o centro de nossa defesa na vida cristã. E quando falamos de fé, não estamos falando de uma crença abstrata ou de uma esperança vaga. Estamos falando de uma confiança ativa em Deus, uma confiança que nos cobre, que nos envolve. É como um escudo enorme, semelhante àqueles usados pelos soldados romanos, que literalmente protegiam todo o corpo. Não é um pequeno escudo que cobre apenas uma parte, é um escudo que nos protege em todas as áreas da vida. Cada vez que o inimigo lança um desses dardos, seja uma dúvida sobre o amor de Deus ou um medo profundo que tenta nos paralisar, o escudo da fé o detém. Ele apaga o dardo antes que ele possa causar dano. E esses dardos, acredite, não são qualquer coisa. São os ataques mais sutis e eficazes que o inimigo tem em seu arsenal. Nem sempre são óbvios, podem vir disfarçados de pensamentos aparentemente inofensivos, mas quando você menos percebe, estão tentando minar sua confiança em Deus. Pense naqueles momentos de incerteza, quando você se pergunta se Deus realmente está no controle ou se ele se esqueceu de você. Esses são os dardos. O inimigo quer que você duvide da bondade de Deus, de seu amor por você e de sua identidade como filho ou filha dele. Quer que você se sinta sozinho, desamparado, sem proteção. Mas aqui está o incrível. A fé é nossa defesa ativa, não apenas uma proteção passiva. Quando pegamos o escudo da fé, não é apenas para ficarmos em um canto suportando os ataques, é para avançarmos. É para caminharmos em meio à batalha espiritual com a certeza de que, embora os dardos venham, eles não nos derrubarão. A fé nos permite seguir em frente, confiando que Deus está conosco, mesmo quando as circunstâncias são incertas. Dá-nos segurança na vitória final, que já foi assegurada por Cristo. Essa confiança nos impulsiona a caminhar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece querer nos deter. Mas deixe-me dizer algo importante. A fé cresce. Ela não é estática. À medida que enfrentamos desafios e confiamos em Deus no meio deles, nosso escudo se fortalece. Cada vez que você se apoia em Deus e vê como Ele é fiel, você está tornando esse escudo mais forte. A fé é alimentada pela palavra de Deus, pela oração, pelo caminhar com Ele todos os dias. E quanto mais fazemos isso, mais eficazes nos tornamos contra os ataques do inimigo. Não é que os dardos parem de vir, mas eles já não nos surpreendem nem nos fazem vacilar. Estamos preparados, protegidos e fortalecidos. Pense nisso. A fé não protege apenas uma parte de nossa vida. É uma proteção integral. Cobre nossas emoções, nossa mente, nosso espírito. Proporciona uma confiança que não se baseia em nossas próprias forças, mas na força de Deus. Não importa a intensidade do ataque, não importa quão forte pareça a tempestade, podemos enfrentá-la com segurança, porque nossa fé está nele, não no que vemos ou sentimos no momento. E o melhor de tudo, esse escudo da fé não apenas detém os ataques, mas os apaga.
Toda vez que o inimigo tenta lançar um dardo de dúvida ou medo, sua fé o apaga antes que ele possa inflamar. Você percebe que o inimigo não tem poder sobre você quando está coberto pela fé. Essa é a promessa que temos. A fé nos permite ver além do ataque, além da dificuldade imediata, e nos dá a perspectiva eterna de que Deus está no controle. Portanto, quando você estiver no meio de uma situação de prova, quando os dardos do inimigo vierem na forma de dúvidas, medo, desespero, tome o escudo da fé. Use-o para resistir, para não ceder aos ataques. Com esse escudo, você não apenas permanecerá firme, mas avançará fortalecido, protegido, com a certeza de que Deus está com você a cada passo. A fé não é apenas um refúgio. É a chave para seguir em frente com confiança, sabendo que a vitória já é nossa em Cristo. Número 7, Efésios 6:17. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando falamos sobre o capacete da salvação, a primeira coisa que precisamos entender é sua função protetora. Pense em um soldado no campo de batalha. Seu capacete é vital, não apenas para sua segurança física, mas para proteger o que é mais importante, sua cabeça. Espiritualmente, nossa mente é um campo de batalha constante. É ali que o inimigo lança seus ataques mais sutis, semeando dúvidas, confusão e até nos desviando do caminho certo. Mas quando estamos com o capacete da salvação, estamos protegidos. Esse capacete não é apenas mais uma peça da armadura. É um lembrete constante de que nossa salvação está garantida em Cristo. Não importa quantos dardos de dúvida ou condenação o inimigo tente lançar, nossa salvação permanece firme. Esse capacete também nos lembra quem somos em Cristo. Às vezes, em meio às provações, é fácil esquecer nossa verdadeira identidade. Podemos começar a acreditar que não somos bons o suficiente ou que nossos erros passados nos definem. Mas com o capacete da salvação, recordamos que somos filhos e filhas de Deus, redimidos e perdoados. Essa segurança nos dá paz em meio à tempestade, porque não dependemos do que sentimos ou vemos, mas da obra perfeita de Cristo na cruz. E sabe, quando você tem certeza da sua salvação, tudo muda. Isso te dá uma confiança e uma paz inabaláveis. Não importa o que o inimigo tente, ele não pode tocar sua salvação. Essa é uma vitória que já foi conquistada por Cristo. Por isso, quando enfrentar dúvidas ou ataques mentais, lembre-se constantemente de que sua salvação está segura. Isso permitirá que você caminhe com confiança, sabendo que a vitória já é sua. Agora passemos à espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você pensar bem, esta é a única peça da armadura que é ofensiva. Todo o restante serve para nos proteger. Mas a espada nos permite avançar, atacar e derrotar o inimigo. E o incrível dessa espada é que ela não é uma arma qualquer. É a palavra de Deus, viva e poderosa. Hebreus 4, versículo 12, nos diz que ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o mais profundo do nosso ser. É isso que temos em nossas mãos quando usamos a Escritura. Uma arma divina capaz de derrubar mentiras, enganos e qualquer ataque do inimigo. Pense nisso. Como Jesus resistiu às tentações no deserto, não foi com força física nem com raciocínios humanos. Foi com a palavra. Toda vez que Satanás tentava enganá-lo ou tentá-lo, Jesus respondia com as Escrituras. E se Jesus, sendo o Filho de Deus, utilizou a palavra para vencer, quanto mais nós precisamos conhecê-la e usá-la em nossas próprias batalhas. A palavra de Deus não apenas nos protege, mas nos permite avançar. Quando proclamamos as promessas de Deus, estamos tomando território no campo espiritual. Estamos declarando a verdade sobre nossas vidas, nossa identidade e o poder de Deus. Não se trata apenas de recitar versículos de memória por recitar. É conhecer a palavra, meditar nela e usá-la como nossa espada nos momentos de provação. E é aqui que a sinergia entre o capacete e a espada se torna crucial.
O capacete da salvação protege nossa mente, nos mantém firmes em nossa identidade, enquanto a espada do Espírito nos dá as ferramentas para avançar e combater. Juntas, essas duas peças nos permitem resistir aos ataques do inimigo, mas também nos dão a capacidade de derrubar fortalezas espirituais. Elas nos mantêm protegidos e, ao mesmo tempo, nos permitem avançar com poder. Para ser eficaz com a espada, precisamos conhecer a palavra. Não podemos usar algo que não entendemos ou não conhecemos bem. Por isso, é fundamental estarmos imersos nas Escrituras, fazendo da palavra uma parte de nossa vida diária. Quanto mais tempo passamos na palavra, mais eficazes seremos em usá-la contra os ataques do inimigo. Ela nos dá discernimento para reconhecer as mentiras e nos equipa para enfrentar qualquer desafio que se apresente. Portanto, quando enfrentar uma situação de dúvida ou ataques mentais, lembre-se de que você tem duas ferramentas poderosas à sua disposição. O capacete da salvação te lembra que você é filho de Deus, que sua salvação está segura e que nada que o inimigo faça pode tirar isso de você. E a espada do Espírito te permite contra-atacar, proclamando as verdades de Deus sobre sua vida e rejeitando qualquer mentira do inimigo. Com essas duas peças, você pode caminhar em vitória e confiança, sabendo que Deus está com você a cada passo da batalha. Número 8, Efésios 6:18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é o que unifica e dá vida a toda a armadura de Deus. Pense nisso. Não importa o quão forte seja sua armadura. Se você não estiver conectado à fonte de poder, é como vestir uma armadura vazia. A oração é o canal direto de comunicação com Deus, que nos mantém em contato constante com Ele e nos permite usar cada parte da armadura com eficácia. É através da oração que o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé e cada peça da armadura ganham vida e se tornam operantes. Quando Paulo diz em Efésios que devemos orar em todo o tempo, ele está falando de uma vida de oração contínua. Não se trata apenas daqueles momentos em que tudo parece estar desmoronando e corremos para Deus pedindo ajuda, embora esses momentos sejam importantes. Trata-se de desenvolver uma relação diária e constante com Deus, um tipo de comunicação sem interrupções. E isso não significa que você precisa estar de joelhos o dia todo. É sobre ter um coração em diálogo contínuo com Deus, buscando sua orientação em cada decisão, grande ou pequena. Porque sabe de uma coisa? A oração não é apenas para os momentos de crise, é para cada aspecto de nossa vida. E repare que Paulo não fala apenas em orar, mas em orar com toda a oração e súplica no Espírito. É aqui que entra o Espírito Santo. Muitas vezes não sabemos nem o que pedir, nossas palavras falham, ou nem mesmo sabemos como começar. Mas o Espírito Santo intercede por nós, guia nossas orações e nos alinha à vontade de Deus. Não se trata de pedir o que achamos melhor, mas de buscar que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Orar no Espírito é entrar em uma dimensão mais profunda, onde nossas orações não são apenas palavras, mas ferramentas poderosas que transformam nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor. Perseverar na oração é algo que Paulo enfatiza muito. E isso é fundamental, porque muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus nos ensina a esperar, a confiar em seu tempo perfeito. Perseverar não é apenas continuar orando quando tudo está bem. É persistir mesmo quando não vemos as respostas que esperamos. É um ato de fé, uma declaração de confiança na fidelidade de Deus. Quando continuamos orando, estamos dizendo: Deus, eu confio que Tu tens o controle, mesmo que eu não veja agora. Essa constância na oração nos fortalece e nos lembra que nossas orações nunca caem em ouvidos surdos. Além disso, Paulo nos lembra de orar por todos os santos, não apenas por nossas próprias necessidades. Às vezes, esquecemos que a batalha espiritual não é travada sozinhos.
Como crentes, fazemos parte de um corpo e nossas orações têm o poder de fortalecer uns aos outros. Interceder por nossos irmãos na fé, orar por aqueles que estão enfrentando dificuldades, é uma forma de manifestar o amor de Cristo. É uma maneira de unificar nossas forças espirituais e dizer ao inimigo: não estamos sozinhos, estamos juntos nessa batalha, apoiando-nos mutuamente. Há um poder imenso na oração constante. Ela nos mantém conectados a Deus, nos dá proteção e força espiritual para enfrentar os desafios diários. A oração nos traz clareza quando tudo parece confuso, nos guia quando não sabemos o que fazer e, acima de tudo, nos enche de uma paz que excede todo o entendimento, mesmo no meio das maiores tempestades. Quando perseveramos na oração, vemos como Deus age em nossa vida, mesmo quando as respostas não são imediatas. Imagine enfrentar uma situação difícil, talvez um problema familiar ou uma dificuldade financeira. A oração constante te dá força não apenas para resistir, mas também para experimentar a presença de Deus no meio da luta. E além de suas próprias necessidades, interceder por outros também te transforma, pois te torna mais consciente das necessidades ao seu redor e de como Deus está agindo na vida de toda a igreja. A oração não apenas fortalece sua fé, mas também impacta a vida daqueles por quem você intercede. Por isso, não pare. Ore em todo o tempo, ore no Espírito e persevere. A oração é o fio que unifica toda a armadura de Deus, dando-lhe poder e propósito em nossa vida espiritual. Número 9, Isaías 59, versículo 17. Pois de justiça se vestiu como de uma couraça, com capacete de salvação sobre a cabeça. Tomou vestes de vingança como roupa e se cobriu de zelo como de um manto. Imagine por um momento Deus, não apenas como o Criador do universo, não apenas como o Pai amoroso, mas como um guerreiro divino, completamente preparado para a batalha. Isaías nos dá essa imagem poderosa. Deus, vestido com uma couraça de justiça, um capacete de salvação, vestes de vingança e um manto de zelo. Essa imagem não é por acaso, é uma declaração profunda de quem Deus é e de como Ele age em um mundo cheio de injustiça. Quando Isaías nos apresenta Deus com a couraça de justiça, ele está falando sobre sua perfeição moral, sua santidade. Deus não apenas ama a justiça, Ele é a própria justiça. E essa couraça simboliza sua disposição para agir em favor dos oprimidos, daqueles que clamam por justiça. Para Deus, a justiça não é opcional, é parte de seu ser. Isso deve nos trazer conforto, porque sabemos que seu julgamento é perfeito. Sua justiça não pode ser corrompida, não pode ser manipulada. É pura, inabalável e sempre age em favor da verdade e do bem. Agora, olhemos para o capacete de salvação. O que um capacete protege? A cabeça, o lugar onde acontece uma das batalhas mais importantes. A batalha da mente. Deus, em seu poder, não apenas traz justiça, mas também oferece salvação. Esse capacete é um símbolo do poder de Deus para resgatar, para libertar. E quando Deus usa esse capacete, Ele nos diz: sua salvação está segura em mim. Não importa quantos ataques o inimigo lance, nem quantas dúvidas tentem invadir nossa mente, o capacete da salvação nos assegura que Deus já venceu a batalha final. Isso nos dá uma esperança inabalável, uma certeza de que, aconteça o que acontecer, estamos protegidos por sua salvação. Mas então Isaías nos apresenta uma imagem ainda mais intensa. Deus veste roupas de vingança e se cobre com um manto de zelo. Aqui vemos outro aspecto do caráter de Deus, sua justiça ativa. Deus não fica de braços cruzados diante da maldade. Ele se levanta como um guerreiro que não permitirá que a injustiça prevaleça. E quando Isaías fala sobre roupas de vingança, não é uma vingança no estilo humano, cheia de rancor ou ira descontrolada.
É uma vingança santa, uma resposta perfeita ao mal, onde Deus coloca as coisas em ordem, defende os seus e executa justiça com um zelo ardente pelo que é certo. O zelo de Deus não é como o nosso, impulsionado por emoções descontroladas. É um zelo pela verdade, pela justiça, pela restauração. Isso nos leva a refletir sobre algo crucial. Deus não é passivo diante da injustiça. Ele é um defensor ativo de seu povo. Quando vemos maldade no mundo, quando enfrentamos situações em que a injustiça parece vencer, devemos nos lembrar de que Deus está agindo. Talvez não vejamos a resposta imediatamente, mas sabemos que Ele está lutando nossas batalhas e que, em seu tempo, executará uma justiça perfeita. Esse conhecimento deve nos trazer conforto e paz, porque, embora a injustiça possa durar por um tempo, ela não terá a palavra final. Deus, o guerreiro divino, está em movimento, mas há algo importante que não podemos ignorar. Essa imagem de Deus como guerreiro também nos desafia. Como crentes, somos chamados a refletir a justiça e o zelo de Deus em nossas próprias vidas. Não podemos ser espectadores passivos em um mundo que precisa desesperadamente da verdade e da justiça de Deus. Se recebemos sua justiça através de Cristo, devemos viver de acordo com ela. Somos chamados a defender o bem, a agir contra a injustiça e a ser portadores da salvação e restauração de Deus em um mundo que tanto necessita. Quando enfrentamos injustiças, seja em nível pessoal ou global, não estamos sozinhos. Temos a força da justiça divina, a proteção da salvação e a certeza de que Deus está agindo. Mesmo quando tudo parece escuro, podemos perseverar, sabendo que Deus está lutando por nós. Isso nos dá paz. Uma paz que não está baseada nas circunstâncias, mas na certeza de que o guerreiro divino já garantiu a vitória. Portanto, quando você se deparar com situações de injustiça, confie que Deus já está lutando por você. E não apenas fique parado, haja de acordo com a justiça que você recebeu. Viva com a convicção de que Deus, vestido de justiça e salvação, está com você, defendendo o que é certo, restaurando o que foi quebrado e trazendo justiça a um mundo que desesperadamente precisa dele. Número 10. Romanos 13, versículo 12. A noite está avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Em Romanos, Paulo nos apresenta uma imagem poderosa. A noite está avançada e o dia está próximo. O que ele nos diz é que estamos vivendo em um período de transição. A escuridão, o pecado, a vida que tínhamos antes de conhecer a Cristo está ficando para trás. É como quando você passa a noite acordado e começa a ver os primeiros raios de sol no horizonte. Esse momento, bem antes do amanhecer, é decisivo. Na nossa vida espiritual estamos nesse momento. A noite representa nossa antiga vida, cheia de trevas e de tudo o que nos afastava de Deus. Mas agora, com Cristo, o dia está próximo e é hora de rejeitar as obras das trevas que antes nos definiam. O chamado é claro. Precisamos deixar para trás tudo o que não pertence à luz. Muitas vezes, temos dificuldade em abandonar certos comportamentos ou atitudes. Pequenas mentiras, egoísmo, aquele orgulho que nos impede de pedir perdão. Mas o que Paulo está nos dizendo é que isso é urgente. Não podemos continuar confortáveis nas sombras. Se sabemos que Cristo está prestes a voltar, se sabemos que sua luz já está brilhando, por que continuaríamos apegados às trevas? É um convite a fazer uma mudança ativa, a identificar as áreas da nossa vida que ainda estão na escuridão e a tomar a decisão de nos afastar delas. E é aqui que entra a outra parte, revestir-se das armas da luz. Isso não é apenas uma sugestão, é um chamado para nos equiparmos, é uma decisão que tomamos todos os dias, viver na luz de Cristo. E o que isso significa na prática? Significa que nos revestimos dos frutos do Espírito: amor, bondade, paciência, domínio próprio. Essas são nossas armas.
Quando você escolhe responder com paciência em vez de ira, quando escolhe perdoar em vez de guardar ressentimento, está se revestindo das armas da luz. Não é fácil, claro que não, mas o Espírito Santo nos dá essas ferramentas. Ele nos prepara para a luta diária contra as tentações e as influências que tentam nos puxar de volta para as sombras. A luz não apenas nos equipa, ela também nos protege. É como se, ao nos revestirmos dessas armas, ganhássemos uma armadura que nos defende de tudo o que o mundo tenta lançar contra nós. Mas, além disso, a luz tem um propósito maior. Não é apenas para a nossa proteção, é para iluminar os outros. É para que o mundo, ao ver sua vida transformada, saiba que há esperança, que Cristo pode mudar qualquer coisa. Quando você escolhe viver na luz, não apenas está protegido, mas também se torna um farol. Alguém que reflete a obra de Cristo em cada decisão, em cada palavra, em cada gesto. Paulo também nos lembra algo muito importante: a urgência do tempo. Não estamos em qualquer momento, a noite está avançada. É como se Paulo estivesse nos dizendo: você não tem tempo a perder. É hora de agir, de viver com a integridade que o Evangelho exige. Não podemos adiar a decisão de viver para Cristo. Sabemos que sua volta está próxima e, enquanto esperamos, temos uma missão: viver com urgência, com um senso de responsabilidade e obediência. E esse estilo de vida não impacta apenas a nossa vida, mas também afeta a comunidade. Quando decidimos nos revestir das armas da luz, experimentamos uma transformação profunda: paz interior, clareza mental e força espiritual. Mas também nos tornamos uma influência para os outros. Aqueles que ainda estão na escuridão podem ver a luz de Cristo em você. Sua vida se torna um testemunho de que a mudança é possível, de que a esperança está ao alcance de todos, não importa o quão escura tenha sido sua noite. E aqui está o mais belo: em Cristo sempre há um novo começo. Não importa quão profunda tenha sido nossa escuridão, sua luz é suficientemente forte para nos trazer um novo amanhecer. Essa é a promessa que temos. Em Cristo, sempre há uma nova oportunidade, uma nova vida a ser vivida. Então não continue apegado ao que te mantém na escuridão. O dia está próximo e Cristo te convida a viver plenamente na sua luz. Número 11, Romanos 13, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não provedeis para os desejos da carne. Revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Que imagem poderosa, não é? Quando Paulo nos diz em Romanos 13 para nos revestirmos de Cristo, ele não está falando de algo superficial, como colocar um manto por cima. Ele está falando de uma transformação total, algo que vai muito além da aparência. É nos cobrir com o caráter de Cristo, com seus princípios, até que as pessoas que olhem para nós não vejam mais a nós mesmos, mas vejam a Ele em cada aspecto de nossa vida. Revestir-se de Cristo significa que nossas decisões, palavras e ações refletem o seu amor, a sua graça e a sua verdade. É uma nova identidade, uma nova maneira de viver, mas revestir-se de Cristo também implica um compromisso. Não é algo que se faz pela metade, é um chamado para permitir que Cristo viva e haja através de nós. E para fazer isso, precisamos transformar nossos pensamentos, desejos e ações. Não podemos continuar pensando da mesma forma ou desejando as mesmas coisas de antes. Revestir-se de Cristo exige que permitamos que Ele mude o mais profundo de nós, para que nosso caráter comece a se assemelhar ao dele. Isso se reflete no dia a dia, em como tratamos as pessoas, em como enfrentamos as dificuldades, em como buscamos a vontade de Deus em cada decisão. Agora, para nos revestirmos de Cristo, primeiro precisamos renunciar ao nosso velho eu. Há coisas de nossa vida passada, de nossa velha natureza, que simplesmente não podem coexistir com nossa nova identidade em Cristo. É como trocar de roupa, mas de uma forma radical. Não podemos mais nos apegar aos hábitos e comportamentos que nos afastavam de Deus. Precisamos deixar para trás o egoísmo, a mentira, o orgulho, para abraçar uma nova vida completamente centrada em Cristo.
Essa mudança não é apenas superficial. Ela afeta tanto o interno quanto o externo. Afeta como pensamos, sentimos e agimos. E aqui está o ponto importante. Paulo também nos diz para não provermos para os desejos da carne. O que isso significa? Quando a Bíblia fala de carne, não está se referindo apenas ao corpo físico, mas àquela natureza caída que todos nós temos, aqueles desejos e paixões que nos afastam de Deus. A carne busca o que é fácil, o que traz prazer imediato, o que satisfaz o ego a curto prazo. E Paulo nos adverte que não devemos alimentar esses desejos, que não podemos ceder às tentações que nos afastam da luz de Cristo. Em vez disso, devemos alimentar nosso espírito. Como? Por meio da oração, da palavra de Deus, da comunhão com Ele. Fortalecemos nosso relacionamento com Cristo para que, quando as tentações chegarem, estejamos equipados para resistir. Porque, deixe-me dizer, a batalha interna é real. Todos sentimos isso. Há uma tensão constante entre nossa nova natureza em Cristo e a carne, aquela velha natureza que às vezes quer retomar o controle. As tentações não desaparecem quando decidimos seguir a Cristo. Elas continuam ali, mas a diferença é que agora não lutamos sozinhos. Cristo é nossa solução. Ele é nossa fonte de força para resistir quando a carne tenta nos dominar. E não é que podemos fazer isso por nossas próprias forças. Pelo contrário, reconhecer nossa fraqueza é o primeiro passo para depender de Cristo, porque somente nele encontramos o poder para vencer. O que Paulo nos pede não é uma mudança de um dia. Esta é uma transformação contínua, um processo de rendição diária a Cristo. A cada dia, escolhemos nos revestir dele e, com o tempo, os desejos da carne perdem seu poder sobre nós. A transformação não é instantânea, mas é real. Pouco a pouco começamos a refletir cada vez mais o caráter de Cristo em nossa vida. Imagine alguém que tenha lutado por muito tempo com um desejo ou tentação específica. Talvez seja o orgulho, a raiva ou até mesmo um vício. Essa pessoa tentou mudar, mas sempre cai no mesmo padrão. Agora pense no que significa revestir-se de Cristo para essa pessoa. Não se trata de fazer um esforço desesperado para mudar por conta própria. Trata-se de permitir que Cristo tome o controle. Dia após dia, essa pessoa se rende a Cristo, se reveste de seu amor, de sua paciência, de seu domínio próprio. E pouco a pouco, começa a experimentar uma transformação real, até que aquilo que antes parecia impossível de vencer se torna parte do passado. Revestir-se de Cristo não é apenas um ato de obediência, é uma nova liberdade. É se libertar das correntes do velho eu, dos desejos da carne, e viver uma vida centrada no amor e na verdade de Deus. É a liberdade de saber que não somos mais escravos do pecado, mas filhos de Deus, revestidos de sua graça e poder. Número 12. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos com a couraça da fé e do amor, e com o capacete da esperança da salvação. Quando Paulo nos chama, em Tessalonicenses, para nos vestirmos com a couraça da fé e do amor e com o capacete da esperança da salvação, ele está pintando uma imagem poderosa do que significa viver como filhos do dia. Nós, que pertencemos à luz de Cristo, não podemos viver como o mundo vive. Há um contraste claro entre a luz e as trevas, e como crentes somos chamados a ser reflexos dessa luz. Isso significa viver de forma sóbria, estar alertas e conscientes de nossas ações e pensamentos. Nossa conduta diária deve refletir o caráter de Cristo, porque fomos chamados para ser diferentes, para não nos deixarmos levar pela confusão e distrações deste mundo. A couraça da fé e do amor é nossa defesa principal. A fé é o que protege nosso coração, o que nos dá firmeza para continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A fé é aquela âncora que nos mantém seguros no meio das tempestades da vida, porque as lutas espirituais virão, mas com a fé como couraça, podemos resistir.
Sabemos em quem temos crido, sabemos que Deus é fiel às suas promessas, e essa certeza nos sustenta. Mas a couraça não para por aí, porque não basta ter fé, também precisamos do amor. O amor é o que nos mantém conectados ao coração de Deus e aos outros. É nossa defesa contra o ódio, o ressentimento e a divisão. Em um mundo que constantemente tenta nos separar, encher-nos de amargura, o amor de Deus nos dá a capacidade de responder com graça, de oferecer compaixão, mesmo quando não é merecido. Amor e fé trabalham juntos, protegendo não apenas nosso coração, mas também nossas emoções, pensamentos e como interagimos com os outros. É uma proteção integral que nos permite permanecer firmes diante dos ataques do inimigo, sem ceder ao rancor ou ao desespero. Depois, temos o capacete da esperança da salvação. Por que o capacete é tão importante? Porque protege a mente, e sejamos honestos, muitas das batalhas mais intensas que enfrentamos acontecem em nossa mente. Dúvidas, medos, confusões, esses são os dardos que o inimigo lança para nos enfraquecer. Mas o capacete da esperança é como um escudo para nossa mente. Ele nos lembra que, aconteça o que acontecer, nossa esperança está segura em Cristo. Essa esperança não é algo frágil ou incerto, mas uma confiança firme na obra redentora de Cristo. Sabemos que nossa salvação não depende do que fazemos, mas do que Jesus já fez por nós. E isso nos dá paz. Nos dá a segurança de que, embora tudo ao redor pareça caótico, nossas vidas estão nas mãos do Salvador. Essa esperança também nos dá resistência. Quando pensamentos destrutivos tentam se infiltrar, quando as dúvidas nos atacam, podemos nos agarrar à promessa da vida eterna, a certeza de que Cristo já venceu. Essa esperança nos permite enfrentar as provações com paz e confiança, porque sabemos que o final da história já foi escrito, e é um final de vitória. Agora, viver como filhos do dia significa caminhar todos os dias protegidos pela fé, amor e esperança. Não se trata apenas de nos protegermos, mas de refletir o caráter de Cristo em um mundo que está desesperadamente em trevas. É viver com a convicção de que somos agentes da luz, que onde quer que estejamos, levamos a luz de Cristo, e isso é um desafio, mas também um privilégio. Imagine estar no meio de uma provação, algo que realmente abala sua vida. Pode ser uma crise de saúde, problemas financeiros ou um relacionamento rompido. Nesses momentos, a fé e o amor são o que permitem que você mantenha sua confiança em Deus, sabendo que Ele está com você no meio da tempestade, e o capacete da esperança é o que lhe dá paz mental para não ceder ao medo, mas avançar com a certeza de que sua salvação está segura em Cristo. Essa é a armadura espiritual que Paulo nos chama a usar. Não é algo distante ou teórico, é algo prático, algo que nos equipa para a vida cotidiana. Então, como enfrentamos as provações? Com fé, amor e esperança. Vestimos-nos todos os dias com essas virtudes e avançamos com firmeza, sabendo que a batalha já foi vencida em Cristo. Número 13. 2 Coríntios 6, versículo 7. Em palavra de verdade no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Pense nisso por um momento. Você e eu, como seguidores de Cristo, estamos equipados para a vitória. Não estamos navegando nesta vida às cegas, nem lutando batalhas sem armas. Paulo deixa isso muito claro em 2 Coríntios 6, versículo 7, ao mencionar 3 elementos essenciais: a palavra de verdade, o poder de Deus e as armas da justiça. Esses não são conceitos abstratos ou ideias distantes. São ferramentas concretas que Deus colocou à nossa disposição para enfrentarmos as provações e sairmos vitoriosos. Primeiro, vamos falar sobre a palavra de verdade. Esta é a base de tudo. Vivemos em um mundo cheio de confusão, com filosofias que mudam conforme a cultura ou as tendências. Mas a verdade de Deus, encontrada em Sua palavra, é uma âncora em tempos de incerteza. Não estamos sozinhos tentando descobrir o que é verdade e o que é mentira.
Deus nos deu a sua verdade e, ao vivermos nela, resistimos às mentiras do inimigo. E não estamos falando apenas de dizer a verdade, no sentido básico, mas de viver e proclamar o Evangelho de Cristo. Esse tipo de verdade não apenas informa, mas transforma. Quando a compartilhamos com amor, ela tem o poder de mudar corações, de levar luz onde há escuridão. A verdade não é algo passivo, é um reflexo do próprio caráter de Deus. E quando a tornamos nossa, ela impacta como pensamos, como agimos e como nos relacionamos com o mundo. Agora vem algo ainda mais importante, o poder de Deus. Porque sejamos honestos, quantas vezes tentamos fazer algo por nossas próprias forças e falhamos? Paulo nos lembra que o poder que temos não é nosso, mas divino. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o poder do Espírito Santo que vive em nós. Assim, quando enfrentamos situações difíceis, quando nos sentimos insuficientes, não se trata do que podemos fazer sozinhos, mas do que Deus pode fazer através de nós. Isso nos liberta da pressão de sermos perfeitos ou suficientes. Não se trata da nossa força, mas de nos rendermos ao seu poder, reconhecendo nossas fraquezas e permitindo que Deus trabalhe nelas. E quando fazemos isso, vemos coisas que nunca imaginamos possíveis. Depois, temos as armas da justiça. Aqui, a metáfora se torna ainda mais clara. Imagine-se em uma batalha, cercado por inimigos. Ter uma armadura que protege a direita e a esquerda permite que você avance sem medo. Assim é a justiça de Deus. Ela nos protege, não apenas de forma defensiva, mas também nos dá a capacidade de avançar na nossa caminhada cristã. A justiça não é apenas um conceito legal ou distante, é a maneira como vivemos nossas vidas, alinhados aos princípios de Deus. Viver em justiça nos protege dos ataques do inimigo, porque ao vivermos de acordo com os padrões de Deus, nos tornamos invulneráveis às acusações do diabo. Ele não pode nos atacar com culpa ou condenação, porque estamos cobertos pela justiça de Cristo. E essas armas, essa verdade, esse poder e essa justiça não são usadas de maneira isolada. Há uma sinergia entre elas. A verdade de Deus nos guia, seu poder nos fortalece e sua justiça nos protege. É um equipamento completo que nos permite enfrentar qualquer desafio que surja. Não importa se estamos lidando com uma tentação, uma provação emocional ou uma luta espiritual. Quando estamos equipados com a verdade, o poder e a justiça de Deus, nada pode nos derrubar. Então, na vida cotidiana, quando enfrentamos dificuldades, o que fazemos? Primeiro, nos agarramos à verdade. Não deixamos que as mentiras do inimigo nos desviem, mas declaramos a verdade de Deus sobre nossa situação. Depois, dependemos do poder de Deus. Paramos de tentar resolver tudo sozinhos e permitimos que Ele haja através de nós. Por fim, nos revestimos com as armas de sua justiça, lembrando que estamos protegidos a cada passo e que, com sua justiça, podemos avançar sem medo. Da próxima vez que você enfrentar uma provação, lembre-se disso. Você já está equipado para a vitória. Deus te deu tudo o que precisa, não apenas para sobreviver, mas para triunfar em cada batalha. Número 14. Salmos 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Deus é a nossa rocha. Pense nessa imagem por um momento. Em um mundo que muda constantemente, onde tudo parece instável e prestes a desmoronar, Deus permanece como a nossa rocha inabalável. Não importa a tempestade que venha, não importa a força dos ventos, quando a nossa vida está firmada nele, temos uma estabilidade inquebrantável. Quando os problemas da vida ameaçam nos derrubar, é nessa rocha, em Deus, que encontramos refúgio. E ele não é apenas um refúgio passivo, onde nos escondemos atrás dele. É muito mais do que isso. Ele é a base segura que nos dá a estabilidade para permanecer firmes diante dos desafios, para não cair quando o chão sob nossos pés parece incerto. E há mais.
Deus não é apenas a nossa rocha, Ele é também o nosso treinador supremo. Ele não está apenas lá para nos proteger, mas para nos preparar, para nos adestrar para as batalhas que enfrentamos todos os dias. Davi sabia muito bem disso quando declarou: "Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra." Deus não nos deixa despreparados. Ele está conosco, dia após dia, fortalecendo nossas mãos e nossos dedos, nos treinando não apenas para enfrentar grandes desafios, mas também para dominar os detalhes de cada batalha. Cada batalha que você enfrenta tem um propósito, e Deus, em sua sabedoria, te prepara para cada uma delas. Ele não está apenas preocupado com os grandes problemas da sua vida. Ele também cuida dos detalhes mais sutis, daqueles momentos em que você talvez se sinta fraco ou perdido. Quando a Bíblia diz que Ele adestra os seus dedos para a guerra, isso significa que Deus te prepara em um nível tão detalhado, te equipando para lidar com cada aspecto da sua vida, cada desafio, seja ele pequeno ou grande. E o mais incrível é que isso não se limita a habilidades físicas ou humanas. Deus nos equipa espiritualmente, nos dá fé, sabedoria e a oração como ferramentas de combate. As lutas que enfrentamos nem sempre são externas. Muitas vezes, as maiores batalhas acontecem dentro de nós. Nossos pensamentos, dúvidas, medos e inseguranças. Mas sabe o que é maravilhoso? Deus também nos prepara para essas batalhas internas. Ele nos dá força para resistir não apenas aos ataques externos, mas também para superar os conflitos internos. Com a oração, a meditação na sua palavra e a confiança nas suas promessas, Deus nos capacita a lutar contra as tentações e dúvidas que tentam nos enfraquecer. É como se Ele estivesse nos treinando diariamente na academia da vida, fortalecendo nossos músculos espirituais e refinando nossas habilidades emocionais e mentais, para que possamos permanecer firmes. Uma coisa que nunca devemos esquecer é que a vitória não é nossa, é de Deus. Não importa o quão forte ou preparado você se sinta, você sempre dependerá dele. Davi era um rei poderoso, um guerreiro experiente, mas ele reconhecia sua necessidade de Deus. Se Davi, com todas as suas habilidades e conquistas, dependia de Deus para treinamento e preparação, quanto mais nós. Há um limite para o que podemos fazer sozinhos, mas não há limite para o que Deus pode fazer quando nos rendemos ao seu treinamento. A vitória está garantida, mas não porque somos suficientemente fortes, e sim porque Deus está conosco. Ele nos equipou, nos treinou e nos prometeu que não estamos sozinhos na batalha. E o melhor de tudo, a vitória final já foi conquistada em Cristo. Não importa qual batalha você enfrente hoje, grande ou pequena, você não a enfrenta sozinho. Deus está contigo, adestrando suas mãos e seus dedos, te preparando para o que está por vir. Na próxima vez que você se encontrar em meio a uma luta, lembre-se disso. Não é apenas sobre as suas habilidades, é sobre o treinamento divino que Deus colocou em você. Confie nesse treinamento, porque com Deus como sua rocha e treinador supremo, não há batalha que você não possa vencer. Cada dia é uma nova oportunidade para lembrar que Deus já preparou o caminho e nos equipou com tudo o que precisamos para enfrentar as batalhas da vida. Sua palavra nos lembra que, embora as lutas espirituais e emocionais sejam reais, não estamos sozinhos nem desprotegidos. Fomos revestidos com a armadura de Deus, treinados pelo melhor mestre para caminhar em fé, resistir aos ataques do inimigo e avançar com a certeza da vitória. Nossa rocha, nossa fortaleza é o Senhor, e é nele que encontramos a segurança e o poder de que precisamos. Ao concluir este vídeo, quero te encorajar a refletir sobre como você está enfrentando as suas batalhas diárias. Você está confiando plenamente na preparação divina que Deus te deu ou está tentando lutar com as suas próprias forças? Deus está presente, pronto para fortalecer as suas mãos para a batalha e te dar a vitória em cada área da sua vida.
Tudo o que você precisa fazer é se render ao treinamento dele e confiar que ele já conquistou a vitória por você. Se esta mensagem tocou o seu coração, não hesite em compartilhá-la com aqueles que também estão enfrentando suas próprias batalhas. Juntos, como corpo de Cristo, podemos nos apoiar e lembrar uns aos outros de que Deus é a nossa rocha e o nosso treinador supremo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões e palavras de encorajamento e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Que Deus te abençoe e te acompanhe em cada passo da sua caminhada. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.